Sejam muito bem-vindos, estamos começando aqui mais um Na Mesa Podcast. É um prazer ter vocês aqui. A gente já vai anunciar nosso convidado especial. Isso aí. Convidado. Eu vou te falar um negócio. Pra falar do currículo do homem, é igual o currículo do nosso querido e amado Denis, cara. É extenso, cara. Tem muita coisa. Cantor, compositor, pastor. O que não tem? Mr. Olímpia. Pô, irmão. Aí já revelou quem é. Eu acho que ele que era chaveiro, não é, cara? No começo, cara, ó, tô com a memória boa de elefante hoje aí, cara. Tá comigo hoje o pastor Wendel. Isso aí, galera. Estamos aqui Nosso sempre. pastorzão. Tá animado, pastor? Tamo mais Sempre uma aí. animado. Esse é o lugar onde a gente vai gerar unidade na cidade, né? Clamar por isso e buscar os nossos amados irmãos pastores. Não só pastor, né? Que a ideia é a gente atingir o público em geral, né? Isso aí. Deixa o like aí, já se inscreve. E vamos pra cima anunciar o nosso querido e amado convidado. Hoje nós estamos aqui com ele. Quem? Grande homem. É grande mesmo, né? Homem é grande. Rapaz, eu quero saber essa história aí. Porque eu lembro que ele tinha... Acho que ele tinha passado mal, cara. Alguma coisa assim. Eu lembro que ele tava acima do peso quando a gente tava lá. E eu acho que foi o gatilho pra ele começar a cuidar da saúde, não foi? Alguma coisa assim? A gente vai conversar sobre isso hoje. Nosso querido amado Pastor Sal. Pastor Sal. Galera que tá aí, vamos chamar uma salva de palmas pra ele, vamos? Pastor, como é que tá, pastor? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Muito feliz pelo convite de vocês. Me sinto muito honrado mesmo por esse convite. E tô impressionado com a estrutura do estúdio aqui do podcast, né? A estrutura que o Igor tem aqui. E eu sei que esse vai ser um tempo muito especial, porque é a mesa onde Cristo vai ser colocado diante de todos, através de nós, em nós. E como vocês falaram, né? O propósito desse podcast de vocês, quando o Otto me falou, eu falei, cara, é muito de Deus, muito de Deus. Então, eu tô muito feliz. Prazer estar aqui com vocês. Benção demais. E vamos começar do início da caminhada dele. Se é berço cristão, não é berço cristão. Vamos lá. Nascido aonde? De pais? Vamos pra cima. Então, nascido em Piraí, né, aqui no interior do estado, pertinho aqui de Valença, mas cresci em Belfor Roxo. Cresci na Baixada Fluminense, né, de forma geral, Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. A família do meu pai é de lá e a família da minha mãe daqui de Piraí. Então, berço evangélico, né, meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Formação profética, né? Assembleia de Deus. E cresci no berço evangélico. E é isso. Cara, que legal, cara. Filho de pastor. Sim. Que responsabilidade, hein? Sim. Como é que você veio parar em Valença, cara? Eu vim parar em Valença depois que eu conheci minha esposa, a pastora Ana Paula, né? Ela é daqui? Ela é daqui. A família dela toda é daqui. Eu morava em Belfor Roxo nessa época. Ela tinha ido morar lá. Ela trabalhava lá. E aí, eu ministrando louvor lá na Assembleia de Deus, onde eu congregava. Um dia ela apareceu lá com uma colega dela. Não era coral. Cantava Era o quê, coral mano? de Black Music. Era Assembleia de Deus, mas era coralzão Black Music. Aí ficou mais pesado o negócio. E aí conheci ela lá. Ela chegou com a caixa com 2 cachorrinhos, com 2 filhotinhos pra mostrar pra um presbítero que ela tava gostando desse presbítero. Isso, irmão? Calma aí, irmão. Tem muitas camadas desse Aí quando eu vi ela lá, eu me lembro que um colega meu chamado Erickson, né? A gente tem o Ellison aí, né? Mas não é o Ellison, não. Queremos você aqui, o Ellison. O Ellison, poxa, benção demais. O Erickson virou pra mim e falou assim, olha, novinha, bonitinha. Então, ela era muito magrinha. Eu falei assim, quem gosta de você é cachorro. Só Jesus. Ele olhou pra mim e falou assim, você vai ver, cospe pra cima que você ainda vai casar com essa mulher, eu vou no seu casamento. Nossa, mano. Aí eu falei com ele, nada, rapaz, que isso, tal, não sei o que. Ele falou, e o anjo passou aqui e falou amém. Na Assembleia de Deus, né? Falou de anjo, meu amigo. Irmão. E aí, realmente, conheci a Ana Paula, isso já faz 21 anos. Quando eu conheci ela, 21 anos atrás. Meu Deus, gente, eu tenho 27. 21 anos atrás. E aí, através dela, eu posso dizer que eu conheci o Evangelho da Verdade.
Através dela, assim, eu cresci no berço evangélico, mas a Paula, ela congregava numa igreja que foi onde eu tive a minha formação cristã mesmo, né? Onde eu passei pelo encontro com Deus, onde eu conheci pastores, assim, que são homens de Deus de um outro nível, sabe? Que eu tento ainda chegar a ser como eles, que é o pastor Luiz Eduardo e o pastor Vander, da Igreja Batista Casa que Adora, lá em Belfort Roxo. A Paula tinha 3 anos de conversão e era muito mais crente que eu. E eu cresci na igreja, né? Era muito mais crente que eu. Eu ia falar da palavra com ela como quem sabia muito da palavra, né? Sim. E ela sempre me quebrava com conhecimento bíblico de verdade, sabe? E através da vida dela eu realmente tive um encontro com Deus, né? Sim. E fui lá na igreja. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha ido num culto numa igreja batista. A liturgia é diferente. Nunca tinha ido. E aí, só que quando eu cheguei lá, eu achei que ia ser aquele negócio monótono, né? Uhum. E cheguei lá, meu irmão, era a glória pura, era o poder de Deus sendo derramado. E a pregação do pastor Luiz Eduardo. O pastor Luiz Eduardo, ele é o estilo João Batista, né? Então, primeira pregação dele, eu já saí de lá falando assim, a pregação, eu me lembro até hoje, foi a porca lavada, volta a revolver-se na lama, e a cadela volta a comer o fome. Bem tranquilo, foi essa Seja bem-vindo. Foi essa palavra. E aí eu falei, cara, tu vai na igreja pra poder ficar ouvindo um baixinho daquele, ficar... E ele não paga minhas contas, né, cara? Pequenininho, cara, ele é muito baixinho mesmo. Cara, isso só a religião que faz. Eu tava comentando com a profissional esses dias, pedagoga. Cara, você pega um homem que não teve uma família estruturada, não teve nenhuma base de educação, não teve nenhum tipo de influência paterna, materna. O Estado, através da educação, não foi capaz de influenciá-lo. A religião, mano, é a única instituição que não paga suas contas, cara. Que não bota, às vezes, comida na sua boca no primeiro momento que você pisa na igreja, mano. Mas que tem a capacidade de direcionar o que é certo e o que é errado, cara. Você tem que fazer o que não... Ela te influencia moralmente, cara. Ela não tá preocupada com o que você vai achar nela. Pô, isso é sensacional na igreja, cara. Ponto, né? É o evangelho, né? É o evangelho, cara. E assim, lá eu conheci o evangelho de Cristo mesmo. Fui muito confrontado. No primeiro momento, assim, o primeiro impacto que eu tive lá foi essa pregação, e depois, assim, todo o comportamento do pastor Luiz Eduardo era uma coisa que me irritava muito, porque eu estava acostumado a ser bajulado, né? Filho de pastor. E assim, eu já era professor de canto naquela época, e eu tinha acabado de me formar, né? Então, assim, o ministro de louvor da igreja dele Sim. era um aluno meu. Então, eu até falei, poxa, o Cássio... Chegou lá grandão. O Cássio era... Aí, eu lembro quando eu fui conversar com ele a primeira vez, eu fui, peguei o meu currículo e passei todo para ele. Ele falou assim, amém, poxa, que bênção, filho de pastor, bênção demais, né? Você tem um currículo impressionante para o mundo, mas para o reino, você não falou nada de impressionante. Assim, cara. Que isso, cara? Você não falou nada de impressionante em relação ao reino. E aqui nós vivemos o reino de Deus. Então, se você está disposto a aprender, a crescer, a conhecer o evangelho, você cresceu na igreja, mas você ainda não cresceu. Você ainda é uma criança espiritual e você, pelo que eu estou vendo, você não conhece nada de Bíblia. Ele falou assim, na hora eu pensei, que esse cara para dizer que eu conheço, não conheço, numa conversa, só falar que eu conheço, não conheço nada de Bíblia. E aí, mas assim, Deus usou ele muito para me confrontar, para me quebrar, para me mostrar o evangelho de verdade, né? E assim, ali... Teve a influência na escolha da instituição? Foi a Igreja Batista Livres em Cristo por causa desse período? Sim, por causa de assimilação forma, sim, de certa forma, teológica? Sim, assimilação teológica, com certeza. E teve muita influência, né, no nosso ministério. Não só tem muita influência da Igreja Batista Casa que Adora. Então, assim, ali eu conheci o evangelho através da Ana Paula. Eu fui vendo, aí no primeiro momento foi difícil lidar, né, com toda aquela diferença, né, de comportamento dos membros da igreja até. Eles vivem um evangelho que é radical. Então, assim, às vezes eu chegava e contava uma piada no meio do louvor, né, que eu fui fazer parte do Ministério do Louvor 1 ano depois que eu estava lá.
Antes eu tive que passar pela escola de ministro, fazer os fundamentos da adoração, tem tudo isso lá. Sim. E depois de passar pelo discipulado, aí eu fui entrar no Ministério do Louvor. No primeiro ensaio, eu fui fazer uma piada e tal, não sei o quê, aí falei, pô, eu vi o Cacete e Planeta, olha só como é que é. Caraca! Eu vi o Cacete e Planeta hoje, ontem foi muito legal, tal, não sei o quê, eles olharam assim, ninguém riu, aí todo mundo olhou pra mim e falou, a gente não assiste Cacete e Planeta. Aí eu falei assim, ué, mas por que não? Eu fiquei todo sem graça, para de bobeira, por que não? Aí o Cássio falou, professor, a gente não assiste, sabe porque a gente não senta em mesa onde autoridades são tratadas como qualquer coisa, e eles desonram as autoridades superiores. Aí já veio com Romanos 13, tacou no meu peito, né? Romanos 13, olha o que diz a palavra. Então, eles zombam das autoridades governamentais, das autoridades policiais, então a gente não participa desse tipo de mesa. Eu olhei e falei, cara, que isso, que doideira, né? A gente em casa... Liguei para Paulo e falei, pô, aquele pessoal é muito doido, então não sei o que. Ela falou, Saulo, só entende uma coisa. Deus te levou para lá para você poder conhecer o evangelho da verdade. Você conhecia música, você conhecia igreja, mas você nunca conheceu o evangelho. E aí, assim, no momento que ela conversou isso comigo, eu abri meu coração e falei, não, agora eu quero realmente conhecer, eu quero me dispor a entender. Aí fui para o encontro com Deus e ali começou a caminhada cristã. Sim. No evangelho da verdade, né, na palavra de Deus. E aí nessa caminhada aí, quando que você soube assim, o seu chamado, né? Você pastor, se tinha o desejo de ser pastor por ser da família, né? A família já está ali com um pastor, ou nunca teve essa pretensão, assim, um dia eu quero ser pastor. Como é que foi essa? Não, eu nunca tive a pretensão, na verdade eu tinha muita resistência, porque eu cresci, hoje eu posso falar isso com tranquilidade, né? Eu cresci num lar que era totalmente desconfigurado dos padrões do evangelho. Né, eu cresci num lar onde o meu pai ele era crente dentro da igreja, mas dentro de casa era uma bagunça, era briga o tempo todo. E eu olhava para aquilo e eu falava assim, eu não quero ser nem crente quando eu cresci. Eu ia obrigado para a igreja, eles me forçavam a ir para a igreja nessa época. Né? E eu sempre fui muito questionador, eu sempre gostei muito de ler. Então, quando eu comecei a pregar, assim, até por influência do meu pai, né? Meu pai, a gente fazia culto com todas as dificuldades que tinha, com todas as dificuldades que tinha. Meu pai ele ainda fazia a gente tinha culto em casa. Sabe, eu só ficava olhando e falava assim, pô, tem um culto agora, quando acabar tem briga. Mas tinha o culto em casa, e aí ele falava, o Saulo vai pregar hoje. Aí o Saulo tem dom para pregação, o Saulo tem chamado para o Humberto tem dom para o louvor, tal, não sei o que, o Natan vai tocar pandeiro, que era o mais novinho, né? Sim. E ele nos fez memorizar textos bíblicos. Então, assim, João 3,16 foi o primeiro texto bíblico que eu memorizei ali na infância. E com 8 anos de idade eu comecei a pregar. Meu pai começou a me levar para poder pregar e tal. E aí eu virei o pregador mirim, né? E aí, depois Estou falando isso porque com 13 anos foi quando eu comecei a questionar tudo e eu lia o texto bíblico e aí eu ia questionar coisas e olha que não tinha nem internet naquela época, né? Se tivesse, misericórdia. Porque eu ia questionar tudo. Meu pai, ele não tinha as respostas. Meu pai é uma pessoa muito simples. Meu pai não estudou, né? Meu pai é uma pessoa muito simples. E ele não tinha as respostas. E nessa época ele era diácono. E aí ele falava, é assim porque tem que ser assim. Tá escrito na Bíblia, tem que ser desse jeito. A resposta é assim porque tem que ser assim. Eu ficava, mas não consigo entender. E eu cresci nisso. E aí eu comecei a ler outros livros, comecei a pesquisar sobre outras religiões, o islamismo, o hinduísmo. E aí eu comecei a ver um monte de coisa que eu falava assim, cara, nada tá certo, tá tudo errado. Aí eu comecei a questionar tudo. Eu falei assim, e se esse Moisés... Quem estava lá com Moisés para dizer que o que ele escreveu é verdade? Eu questionei isso. Eu me lembro de um dia que eu cheguei e falei isso com meu pai. Eu falei assim, quem pode comprovar o que Moisés disse? Porque ele desceu do monte dizendo, Deus falou isso, Deus fez aquilo.
Deus disse isso, disse aquilo outro. Mas que, pô, talvez tudo isso é só assim, foi só uma sequência de aproveitadores utilizando a religião para poder continuar ali avançando e tendo seus benefícios. E quem disse que Jesus realmente é Cristo e é Filho de Deus? Eu lembro que eu questionei isso. Eu falei assim, talvez... eu fui ler sobre o Império Romano, sobre como o cristianismo e o romanismo se uniram, né, Estado e Igreja. Eu falei, talvez a questão toda foi só que o imperador Constantino foi mais um aproveitador que colocou a igreja dentro do Estado para poder continuar governando e dominando e conseguiu o poder, né? E ele realmente conseguiu. E aí eu ficava questionando tudo isso, falava assim, mas os discípulos dele disseram isso. Mas quem mais disse? E tal, não sei o que. Eu questionava tudo. Aí eu fui para o judaísmo, comecei a ler sobre o judaísmo, a Cabalá e tal, não sei o quê. E aí chegou um ponto que eu virei e falei assim, agora eu sou ateu. Não acredito em Deus, não acredito em nada disso. E eu falei assim, agora eu sou ateu. E assim, eu me decepcionei muito na igreja, eu vi muita coisa errada. Eu vi muita coisa. A gente que cresce nos bastidores eu vi pastores adúlteros, eu vi pastores que sequestravam a igreja, né? Eu vi pastores vendendo a igreja, né? Eu cresci vendo coisas desse tipo. Eu vi muita coisa boa. Eu estou falando agora só da parte ruim, né? Ruim. Aquilo que me levou a dizer assim, eu não quero ser crente e nunca na minha vida eu quero ser pastor. Eu vi muitas dificuldades que pastores sérios viviam e muita bagunça dos pastores de mentira. Eu falei assim, eu não quero ser pastor porque Deus não existe. Se Deus existisse, esses caras já estariam mortos. E aí chegou um momento em que eu estava tão distante de Deus, e assim, com 17 anos eu saí de casa, porque meu pai e eu, a gente não dava certo, era conflito direto. E o meu pai, quando ele acabava o argumento, ele partia para agressão. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu vou embora de casa, não dá para continuar mais. Arrumei minhas coisas e fui embora. Eu já estava trabalhando como auxiliar de chaveiro. E aí pedi ao meu patrão, na época, o Edson, para poder deixar eu dormir lá na loja. Ele deixou eu ir dormir lá, né? Conversei, expliquei a situação para ele. E comecei a minha vida sozinho. Né, a minha vida de adulto, digamos assim, né? E assim, eu cresci ouvindo que eu seria um pastor muito jovem. Tem uma profecia que uma missionária entregou para minha mãe nunca deixou esquecer disso, que ela chegou para minha mãe, foi numa consagração, tinha sempre consagração sábado de manhã na Assembleia onde nós congregávamos, e aí ela virou e falou assim, essa missionária era de Minas, estava lá em Belford Roxo, ela virou e falou assim, olha, Deus manda dizer para você, missionária Dulce, que o seu filho, para você cuidar do seu filho, porque o seu filho vai ser um pastor muito jovem, muito cedo ele vai ser pastor e você só vai ver ele pela televisão e só vai falar com ele por telefone. E aí naquela época isso era impossível, né? Naquela época assim, televisão era só gente muito grande, com muito dinheiro para poder estar na televisão. E aí eu me lembro de quando, né, na pandemia eu me lembro de... Vou refazer aqui, porque não sei se pandemia é uma coisa boa e como vai editar depois. Não, fica à vontade. Senão pode, sei lá, atrapalhar o engajamento aí. Eu me lembro que num momento onde a Livre já estava com a transmissão, né, minha mãe me ligou e falou assim, meu filho, adivinha o que eu estou fazendo agora? Aí eu falei assim, o quê, mãe? Eu estou vendo você pela televisão e falando com você por telefone. E está se cumprindo agora mais uma profecia na sua vida. E realmente eu fui consagrado ao Ministério Pastoral com 28 anos, se não me falha a memória, 28 anos. Tenho 11 anos de Ministério Pastoral. E então foi realmente um pastor muito cedo, mas eu não queria ser pastor. O ministério chegou na minha vida depois da Igreja Batista Casa que Adora, né? E ali foi reaceso a vida com Deus, a chama da pregação do Evangelho. Eu falei, eu quero pregar a palavra, eu quero voltar para a pregação, mas não desejava ser pastor. Eu não desejava ser pastor. Eu queria ser evangelista.
Sim. Meu desejo era ser evangelista. Eu sempre via Billy Graham. Um desejo comum, do jovial, via o né? Billy Graham, via o Silas Malafaia. O Silas passou muitos anos como evangelista, né? E meu desejo era ser um evangelista. Então, assim, eu ia pregar em vários lugares, mas não ia ser pastor de uma igreja. Porque eu falava, cara, não tem como, é muita dor de cabeça. Né? E aí eu conheci pastores de verdade, né? Pastores sérios. Não que eu não tenha conhecido antes deles pastores de verdade. Sim. Conheci na Assembleia de Deus pastores de verdade. O pastor Wilson, meu Deus do céu, foi um grande homem de Deus na minha vida, me ensinou muito do evangelho. Mas ali na Casa que Adoro eu conheci pastores que viviam o evangelho de uma forma muito diferente do que eu imaginava e do que me foi passado sobre o que era o evangelho. Pessoas que amavam vidas de verdade, que se doavam, que se importavam realmente com pessoas, que amava, que perdoava, que abraçava, que brigava, chamava atenção para poder ver o nosso crescimento. E ali eu olhei e falei assim, cara, se algum dia eu for ser um pastor, eu quero ser igual o pastor Dudu, igual o pastor Wander. Sim. Ali eu vi um referencial que eu falei assim, eu quero ser igual a esses caras. Desculpa te cortar, mas você falou sobre as críticas que você tinha sobre beirar o ateísmo. Você teve algum gatilho ali para conversão? Porque isso é uma coisa muito importante. Cara, porque a gente tem a tendência de acreditar que nossos filhos estando ali naquele ambiente, crescendo na igreja, eles são convertidos e não são, cara. Sim. Minha mãe sempre fala isso, cara. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho, cara. Verdade. Eles tendem a ter um tempo com Deus, de ter suas próprias experiências. Eu mesmo, minha mãe sempre foi cristã, desde que me conheço por gente, mas que morei com meu pai. Então sempre ia na igreja, assim, aos domingos com ela e etc. Depois me evadi. Mas tive que ter esse período de conversão, de momento com Deus. Parcela de um público que é filho, principalmente de pastor, né? Que acaba se desviando ali, Sim, realmente, cara. né, na caminhada, né? Porque, cara, seu filho que tá aí na igreja com você cresceu com ele aí, ele cresceu vendo os bastidores, ele não é crente, cara. Parta desse princípio, cara. Ele precisa ter um momento com Deus, as experiências dele. Force ele a isso. Cara, isso que você falou sensacional. Minha mãe colocava de castigo para ler Bíblia, cara. Hoje você vê que todas as nossas características hoje, que a gente funciona no ministério, foram pautadas em cima dessa formação, cara. Então, qual que foi o gatilho para você sair desse filho de pastor que, né, tinha essas dúvidas, que eu acho muito interessante, mas para um cara que quer ser evangelista, que quer participar da obra, que está envolvido no ministério, teve algum gatilho, teve algum momento? Foi conhecer esses pastores que você acabou de falar? Foi conhecer esses pastores. O gatilho foi ali, né? Quando eu fui para o encontro com Deus da Casa que Adora, e ali eu vi, eu convivi aqueles 4 dias ali com eles, vi o agir de Deus de uma forma que eu ainda não tinha vivido nem visto. Né? Eu tinha muitas dificuldades com essa questão de encontro com Deus, e principalmente naquela época falava-se muita coisa, né? Então eu ficava, manipulação, não sei o que, eu não vou para esse tipo de coisa, não. Teve isso, e lá eu vi, assim, Deus de uma forma extraordinária, e eu vi homens de Deus de uma forma extraordinária. Então ali foi o gatilho. Então, assim, a bem da verdade, tudo em relação à minha vida cristã começou através da Ana Paula, da minha esposa. Né, porque ela foi que me levou para a Casa que Adora. Nela eu vi um evangelho que eu ainda não tinha visto, porque nessa fase que eu fiquei distante de Deus e distante da igreja também, eu realmente fui pro fundo do poço, cara. Fiquei Tava namorando ainda depressivo. Com ela? Não. Eu não conhecia ela ainda. Eu saí de casa com 17 anos. Pouco tempo depois que eu saí, uma mulher foi morar comigo. Né? Eu já conhecia ela. Sim. E aí é uma história longa, mas assim, ela foi morar comigo. Nós ficamos morando juntos 3 anos. Sim. Foi quando eu conheci a Ana Paula. E 2 anos e pouco, na verdade, quase 3 anos, né? E assim, no final desses 2 anos e 8 meses, mais ou menos, tava um inferno já a nossa vida, a vida minha com essa mulher. Sim. E eu tava totalmente distante de Deus, eu tava em depressão. Só que naquela época a gente não tinha muita informação sobre depressão, então assim, eu tava péssimo. Espiritual, depressão, né? Eu tava péssimo. Eu falei assim, eu tenho que voltar para Deus. E aí eu tentei me separar, ela falava em suicídio, se você me deixar... E eu vou... e ela dizia, né? Se você me deixar, eu vou fazer isso com a minha vida, eu vou tirar minha vida e tal. E aí, peguei e conversei com o meu pastor naquela época, que era um pastor da Assembleia de Deus, o pastor Wilson. E aí ele falou assim, meu filho, você precisa viver a sua vida com Deus. Você está distante de Deus, volta para Deus.
pontua isso, acabou, e segue a sua vida, eu tô aqui para te ajudar. E aí saí da casa onde nós estávamos, ele deixou eu morar na casa da igreja, na verdade não era nem casa, na secretaria da igreja, ele deixou eu morar lá, e aí eu fiquei morando lá por um tempo, e foi nesse período que eu conheci a Ana Paula. Foi assim, mais ou menos um mês e meio depois, e eu tava assim, falando, poxa, eu preciso encontrar alguém que me ajude a me aproximar de Deus, não quero mais nenhuma garota que vá me afastar de Deus, eu preciso de alguém que me ajude a me aproximar de Deus. E aí encontrei a Ana Paula e realmente ela foi assim a ponte entre o Saulo daquela época para o Saulo, cara, que bonito, se tornou isso. pastor, né? Muito legal. Vou lá para casa que adora e lá eu conheci esse Falei isso com um evangelho. cara no mercado hoje, tava comprando umas coisinhas pra cá e eu falei, amigo de escola, né? Eu falei, gente, teve cara que você não dava nada por ele, mano. O cara casou certo, o cara deslanchou, mano. Aquele cara que era muito talentoso, mano. Certo, né? O cara que era muito talentoso, você fala, mano, esse cara vai longe, casou mal. Acabou. Quem está seguindo a vida conosco pode definir muita coisa na nossa história, né? Muita coisa mesmo, muita coisa. E a Ana Paula sempre foi muito de Deus. Uma das coisas que foi crucial para nós começarmos a namorar foi que eu vi que ela era totalmente diferente de todas as garotas que eu conhecia. Sim. Porque ela era cristã de verdade. Né? Então, assim, ela impunha o que seria, o que não seria o relacionamento. E uma coisa que a Paula me ensinou foi que ela aprendeu com os pastores dela, que foi assim, tremendo, que ela falou assim, você sabia... Eu falei, mas por que você age assim? Então, não sei o que. Ela falou assim, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Ela falou assim, você sabia... eu falei assim, mas a gente nem casado ainda. Ela falou, mas quem falou que é no casamento que se constrói a casa? Falou assim, você já viu alguém se casar e ir morar num terreno vazio? Falou assim, é no namoro que se constrói a casa. Uau. A mulher sábia edifica o relacionamento no namoro. Pega essa senha aí. Para depois ela manter a casa. Né? A Bíblia fala que é mais difícil manter a casa do que edificá-la, mas é no namoro que se edifica. Ela falou assim, então, por isso que eu falo isso, eu imponho aquilo, eu determino assim, assado, porque é o meu dever fazer com que a casa que nós estamos construindo, que vai ser o nosso casamento, seja edificada nos fundamentos da palavra de Deus. Então, assim, ali eu vi uma pessoa totalmente diferente, e cada vez que ela me dizia um não, eu ficava mais apaixonado. Aí eu ficava, caramba, cara, pô, é muito de Deus. Eu falava, cara, é muito de Deus, porque enquanto as outras estavam dizendo sim, 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 ela estava dizendo não. E assim, foi o divisor de águas mesmo. Foi cara, que legal. Cara. Aí está um ótimo conselho para você que é solteiro, está aí, ó, querendo namorar, querendo casar. Primeiro, meninas, digam não. Segundo, homens, escolham bem as meninas com quem você vai se relacionar. Bom, isso define muito o seu futuro, cara. Isso, assim, sensacional. Só para eu concluir essa parte, né? Mas assim, a Bíblia fala, né, que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E o Wendel deve saber disso, vocês devem saber disso. O Otto é um exímio estudador das Escrituras. Eu até falei com ele esse dia, poxa, eu fico felizão quando eu abro lá o seu Instagram, eu vejo lá seu material de estudo e tal, não sei o quê. Caminhando. Poxa, é bênção demais. E a palavra de Deus fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E essa submissão não é no sentido militar, né? É no sentido de ser sustento da missão. É submissão, é como uma bandeja que carrega o copo. Né? Então o marido tem uma missão dada por Deus e a mulher, ela precisa sustentar essa missão do marido. E aí às vezes as pessoas dizem assim, mas o dever da mulher é mais árduo, mais difícil do que o do marido. Na verdade não, a mulher sustenta a missão. O marido deve amar como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Né? Esse é o nosso dever. Nós devemos acertar nisso. Quando a gente erra nisso, a mão de Deus vem sobre nós, obviamente. Sem dúvida. E nos pune, nos disciplina, mas é o nosso dever cumprir essa missão, de amar como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. E ela sustentar a missão. Então, assim, eu encontrei uma esposa, eu nem digo assim, uma pessoa, eu encontrei uma esposa que realmente ela foi e é até hoje o sustento da missão, né? Esse ano a gente vai completar em novembro, dia 30 de novembro, nós vamos completar 20 anos de casados. Cara. Passamos por lutas, dificuldades, vocês sabem. Todo mundo passa. Né? As lutas e dificuldades que nós já enfrentamos. Mas ela
não foi só no namoro que ela foi uma grande mulher de Deus. Ela foi uma grande mulher de Deus todo o tempo. Né? Qual foi essa caminhada de vocês para Valença? Foi depois que se casaram? Foi antes? Sim, nós nos casamos em 2007 e aí no ano seguinte, foi novembro de 2007, no ano seguinte nós viemos para Valença. Né? A família dela é toda daqui e nós estávamos assim para decidir. Assim que nós começamos o noivado, nós falamos assim, não tem como a gente ter família aqui em Belfor Roxo, né? Lá é muito perigoso, mas estava muito perigoso, muito mais do que hoje estava naquela época. E aí nós falamos assim, se a gente quer ter filhos, porque eu sempre quis ter família, eu sempre quis sentar, como a gente faz hoje em dia, né? O domingo lá em casa é sagrado a gente sentar à mesa para poder fazer a refeição juntos e orar e ter um tempo de comunhão ali, sem celular, sem nada, é só a presença de Deus, a gente ali. Então é culto. A gente está iniciando uma cultura esse ano na Livres em Cristo, que é o DDR, é o Dia da Reconciliação. Tem um material, né, que é um devocional, que é o DDR, o Dia da Reconciliação, que é todo domingo as famílias da Livres se sentam à mesa para poder fazer a refeição e ter um momento de palavra, oração, de reconciliação. Então, assim, é onde você vai confessar os seus pecados, ali tem instruções, né, sem julgamento, sem apontamento, né, um momento de reconciliação da família. Então, tem esse projeto, na verdade, esse propósito que nós estamos iniciando esse ano. E você falou uma coisa que é assim, muito interessante sobre o filho de pastor não é pastor, né? Não, filho de pastor não é filho de crente, não é crente. Né? E eu cresci carregando um peso muito grande que era esse negócio de você é filho de pastor, você tem que dar o exemplo. Você é filho de pastor, você tem que dar o exemplo. Nunca me foi ensinado que hoje eu ensino para as minhas filhas. O que nós ensinamos lá em casa para as nossas filhas, assim, eu louvo a Deus porque hoje eu tenho uma esposa que ela tem uma formação em educação infantil, né? Eu aprendo muito com ela. Ela fez curso normal? Fez, até assim, dentro desse... Uma formação incrível. Muito tremendo, cara. E mudou muito assim, até a forma dela lidar com as crianças e até comigo. Ela fez 2 cursos, um deles é o de educação respeitosa, e mudou muita coisa no relacionamento. E uma das coisas que ela trouxe para a mesa foi falar sobre isso. Ela falou assim, olha, as nossas filhas, elas não são crentes. Nós nunca vamos colocar sobre elas o fardo de serem filhas de pastor. Você sempre falou disso, né, Saulo? Que você carregou essa pressão. Você é filho de pastor, você tem que dar o exemplo. Na nossa igreja, a Gabriela, ela é uma adolescente como todos os outros adolescentes. O Silas e a Laura, que são os líderes de adolescentes, de jovens lá na igreja. E um abraço, Silas e Laura, que são bênção demais. Eles tratam a Gabriela do mesmo jeito que eles tratam todos os outros adolescentes. Se chamam a atenção dos adolescentes, chama da Gabriela. Se eles disciplinam os adolescentes, disciplinam a Gabriela. A Gabriela é tratada como todos os outros porque ela é só mais um adolescente dentro da igreja. Ela não carrega o fardo e nem o título de filha de pastor, tem que dar o exemplo. Ela foi instruída e ela é instruída em você é cristã. Você ainda não teve um encontro com Cristo. Você ainda não conhece o Evangelho. Mas um dia você vai conhecer. Só que hoje você é cristã por causa dos seus pais. Então, você ama a Deus. Você é grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Você é grata a Deus por Ele sustentar a nossa família, nos manter. Você é grata a Deus por tudo que Ele fez por você, pela escola que Ele te deu, por tudo que Ele fez por você. A gente mostrou isso para ela. Falou assim, sim, pai, eu sou grata a Deus. Eu falei assim, então honre Cristo. Honre a Cristo. Quando você estiver numa festa, honre a Cristo. Quando você estiver com seus colegas na rua, honre a Cristo. Então, assim, eu sei que ela vai ter as falhas humanas de um adolescente, né? Nós estamos prontos para poder lidar, né? Deus tenha misericórdia. Ainda mais quando chegar o momento que chegar lá, e ela é muito bonita, né? A Gabriela, ela é muito bonita. E quando chegar lá um rapaz lá e falar assim,
pastor, eu estou vindo aqui para te pedir a mão da sua filha. Eu já estou me preparando para isso, por isso que a gente malha todo dia. Eu me sentiria intimidado, por isso cara. Que a gente malha eu ficaria intimidado. Por isso que a gente faz jiu-jitsu e tudo Tá mais. doido, pô. Então, assim... Mas... Ó, se esse cara te pedir, é ele. Que é corajoso demais. Sai daqui. Tá doido. É ele. Quer mais coragem que isso? Então, assim, a gente sabe que ela vai viver os momentos dela e nós entendemos, né, as fases, as estações, tanto porque, assim, a gente, às vezes, como pastores, nós entendemos as fases e as estações dos membros da igreja, mas a gente não entende da nossa casa, dos nossos filhos, né, e a gente precisa entender também, Sim. né, os momentos, as estações, as fases deles e ajudar eles no processo, né, de conhecer Cristo. Sim. Né? Então, a gente tem feito isso e a Gabriela não carrega esse título. Então, você que é pastor, assim, se eu posso falar alguma coisa, dar um conselho, por mais que tem pastores muito mais experientes do que eu, mais velhos do que eu, diante desse podcast, que eu sei que alcança muita gente, vai alcançar cada vez mais. Em nome de Jesus. Não coloque sobre os seus filhos o peso de serem filhos de pastor. Nem sobre a sua esposa, você é mulher de pastor, você tem que dar o exemplo. Não. Eles precisam dar o exemplo porque são cristãos, porque devem respeitar e honrar Cristo. Não por um título, não por um cargo. Minha filha não vai na festa porque ela é filha de pastor. O que vão dizer a meu respeito? Né? Uma vez a Gabriela chegou em casa e falou isso. Falou assim, pai, minha coleguinha, né? Ela não fala assim coleguinha, né? 15 anos. Falou assim, minha amiga, a gente sempre trata como bebê, né? A minha amiga falou que o pai dela não deixou ela ir para o aniversário da fulana de tal, né? Que eu não lembro o nome agora, porque ela é filha de pastor e essa festa não é uma festa de crente e ele não vai deixar ela ir porque ela é filha de pastor. E aí eu virei para ela e falei assim, poxa vida, meu pai nunca falou isso para mim. E não, meu pai fala isso para mim o tempo todo. Tudo que eu vou fazer, meu pai fala, você não pode fazer isso porque você é filha de pastor. E meu nome, tal, não sei o quê. E aí eu virei para Paulo e falei assim, o meu nome já não é muito bem visto. Então, assim, eu não tenho nem um pouco de preocupação quanto ao meu nome. O negócio é o nome de Cristo. Né? O negócio é o nome de Cristo. Esse é o Então, peso. existe algo que está acima do... Exato. E aí foi mais uma pastor. oportunidade que nós tivemos de mostrar para ela assim, filha, você está vendo? Não é sobre o seu pai. Não é sobre o título de pastor. Não é sobre a sua mãe. Não é nem sobre a Livres em Cristo. É sobre Cristo. Amém. Você precisa tomar decisões baseadas no fato de que o seu pai não vê, a igreja não está vendo, mas Cristo está vendo. Sim. E toda ação gera uma reação. E todo plantio tem a sua colheita. E uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla com elas e a gente pôde dar prova, eu pude dar provas cabais disso para ela, né? Eu falei assim, filha, o plantio, ele é opcional. A gente pode optar por plantar uma semente boa ou ruim. Sim. A gente pode decidir qual plantação nós vamos fazer, mas a colheita é inevitável. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, tome as suas decisões baseadas em Cristo, em Deus. Aí ela, antes de ontem mesmo à noite, elas fazendo um monte de pergunta sobre o céu, como vai ser, tal, não sei o quê. E a Gabriela fazendo um monte de perguntas sobre o evangelho, sobre Cristo. Ela falou, porque eu ainda não consigo ouvir Deus, eu não consigo sentir Deus como as pessoas falam que sentem. Eu sinto às vezes vontade de chorar no culto, eu sinto uma emoção, mas eu não sei se é a presença de Deus. Então, só que eu falei assim, eu falei, a hora que for a presença de Deus, você vai saber claramente. Eu não quero dizer para você, não, isso que você está sentindo, essa emoção é a presença de Deus. Realmente pode não ser, pode ser emoção pela música, sim, pode ser emoção pelo ambiente, tá todo mundo ali chorando, mas quando for Deus, filha, quando for a presença de Deus, você vai ter certeza que é a presença de Deus. Então, aí tivemos o Desconectados, que é o evento de jovens que tem lá na Livres, né? E, foi no dia 1º de novembro do ano passado. Sim. E aí, ela, no Desconectados, ela falou, pai, ela voltou assim, pai, eu senti pela primeira vez a presença de Deus. Graças a Deus. E ali, aquilo ali eu sei que foi a presença muito de Deus. Que eu senti uma vontade muito forte de abraçar a minha amiga, eu abracei ela e eu comecei a chorar com ela, e eu comecei a sentir vontade de falar, de orar por ela, e eu orei coisas que eu nem sei por que eu orei, sim, e ela começou a chorar e tal, não sei o quê. Então, ali eu senti que foi diferente, não foi emoção, foi a presença de Deus. Falei, você vai entender e vai sentir a presença dele cada vez mais. Incrível. Pastor, se deixar, eu vou ficar falando aqui, cara. Você pode me cortar. Vamos aproveitar essa oportunidade que você falou sobre esse conselho, né, para pastores. Uma coisa que você é muito reconhecido na cidade é pelos cuidados que você tem com o corpo. Realmente, eu
aquele período que minha mãe teve lá na sua igreja, foi sua ovelha, eu consegui ficar um ano com vocês lá. Cara, eu peguei um pouco desse gatilho que você teve para começar a se cuidar e hoje, cara, a gente olhando assim de uma vista geral para os pastores, né, não só da nossa cidade, mas em geral, você vê realmente um descuidado com essa área, cara. Muitos pastores realmente com problemas físicos, de saúde. E você tem esse cuidado, você é muito reconhecido por isso. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Como que foi essa mudança aí para você começar a se cuidar e tal? Posso. Tá bonito, cara. Ah, obrigado. Tá bonitão, cara. Muito obrigado. É gosto, né? Gosto não se discute. Gosto não se discute. Vai ter gente que vai dizer, bonito, não concordo, mas tudo bem. Não é bonito, mas... Mas o que acontece? Não é nem cuidado com o corpo, é cuidado com a saúde, né? O corpo, ele acaba sendo a consequência do cuidado que a gente vai ter com a saúde, né? Sim. O gatilho para o cuidado com a saúde, você lembrou, né? No momento, acho que foi antes de a gente iniciar aqui, a gente conversando aqui, que em 2019 eu fiquei muito doente. Muito doente. Eu estava muito sedentário. Wendel, eu estava mal. E eu me lembro que uma vez o pastor Jorge, cara, o pastor Jorge, ele está em todos os momentos da minha vida. E mesmo quando ele não está presente, o pastor Jorge da Shekinah, né? E mesmo quando ele não está presente fisicamente, ele sempre está. Eu tô aqui no podcast falando, eu estava lá no Cacá e falei, estou aqui falando. Mas porque ele realmente é um cara que marca a minha vida. Não é só um amigo, né? É um pastor muito querido. E ele chegou lá na igreja para ministrar a palavra e ele sabia que eu estava muito mal de saúde e tal. E ele falou assim, ô pastor Saulo, deixa eu te falar uma coisa. Aquele jeitão dele engraçado, né? Uhum. Deixa eu te falar uma coisa. Você cuida da sua saúde, hein? Cuida da sua saúde, sabe por quê? Se você ficar doente e morrer, a igreja vai virar e vai falar assim, poxa, era uma bênção, um homem de Deus, agora a gente precisa arrumar um outro pastor. Vai ser assim. Real. Mas as suas filhas vão ficar sem pai para sempre. A igreja vai ter um outro pastor, suas filhas não vai ter um outro pai. Sim. Então, assim, cuida da sua saúde, porque a igreja substitui o pastor, mas a sua família não substitui o marido e o pai. Então, se cuida, cara. Cuida da sua saúde e tal, não sei o que. Ali, quando ele falou isso, quando terminou, nós fomos lá pro escritório, né? Aquele momento ali de comunhão. Sim. Né? Sempre tem um lanche e tal. E ele falou, cara, se cuida, você não tá bem e tal, não sei o que. Me orientou. E ele me deu uma instrução para cuidar da minha saúde emocional. E ele falou assim, cuida do seu corpo, cuida do seu físico, cuida da sua saúde. Eu tava com... Pra você ter ideia, o Wendel, eu tava com problema de hipertensão, a pressão estava toda descontrolada, eu estava tendo, eu tive crises de estafa emocional, né? Eu lembro em 2019 mesmo, eu fui para o hospital numa crise muito forte e eu achei que eu estava infartando. Chegou lá, fizeram todos os exames, parecia que era um infarto mesmo, na verdade era uma crise de ansiedade. Não era nem ansiedade, foi uma crise de pânico. Sim. E eu lembro que a doutora, ela virou e falou assim, você precisa de férias urgentes, sem nem pensar em trabalho. Eu estava já há 5 anos sem tirar férias. E aí ela falou assim, você precisa de férias urgentes, sem nem pensar em trabalho. Eu lembro que ela pegou, foi até o Daniel falou assim, doutora, a senhora pode colocar isso aí no papel? Foi, Daniel? O Daniel falou, a senhora pode colocar isso no papel? Do médico. O Daniel foi lá, obrigado a doutora foi lá, ela colocou no prontuário, na receita lá e carimbou e falou assim, leve isso aqui. A Paula falou, ele não vai querer sair de férias, tal, não sei o que, ele não vai sair. E eu lembro que o Daniel e a Paula falaram assim, o Daniel falou, não, a gente vai levar, não, aqui tá aqui, o papel tá aqui. E a médica falou assim, não, se ele não quiser sair, tira compulsoriamente. Rapaz. Porque eu tava muito mal mesmo, cara. E assim, eu lá no hospital, eu virei pra Paulo e falei assim, aqui, já que eu vou ficar aqui, pede pro Daniel ou pro Fabiano trazer o tablet pra mim, que eu já vou adiantando nos serviços aqui. Cara, o ativismo, sabe? Às vezes... Escondeu o tablet dele, Daniel? Graças a Deus não precisou, que a Paula nem deixou levar. Mas, às vezes, o ativismo é tão grande na gente, principalmente nós pastores. Sim. Né? Eu lembro que a gente até chegou a conversar um pouco sobre isso lá na Expo, né, Wendel? Às vezes o ativismo é tão grande que a gente não
não para, a gente não para. A gente, quantas vezes eu deitei para dormir e a minha cabeça estava trabalhando, não parava. E eu pensando, eu preciso resolver isso, preciso fazer aquilo, tem que pagar tal conta da igreja, tem que fazer tal coisa. Poxa, tem a família tal que está com problema, meu Deus do céu, o casamento do fulano, e a irmã tal, e o irmão tal. Sabe, você pensando num monte de problemas e você não consegue desligar. Então, assim, eu abandonei tudo. Eu sempre pratiquei a arte marcial. Então, assim, uma das artes marciais que eu praticava antes do Ministério Pastoral e até durante, né, no iniciozinho ali, ainda pratiquei durante um tempo, que foi o jiu-jitsu. E me fazia muito bem, porque ali você extravasa, você coloca, né, energia para fora, você cansa o corpo, você cansa. Pega aquela ovelha. Você bate e apanha, né? Você bate em alguém, né? Bater em alguém é bom demais, né? Cara, e assim. Eu dou no meu filho, cara. Eu adoro. Cara, a gente gosta de brigar, cara. Não, é sério. O meu filho adora brincar de lutinha, cara. Brincar de lutinha. Ele extravasa. Mas você sabia que isso é bom principalmente pro cara, menino? É sério. Principalmente pro menino, brincar de lutinha com o pai é saudável mesmo. Cara, é bom demais. É bom. E aí o que. Pra quem gosta de lutas, deve ser muito bom. Eu bom, cara, muito gosto bom. de outro ambiente terapêutico. Jogo bola e tal, mas, cara, acho que pra quem é da luta. Sim, então, mas esse aqui, aí que tá o negócio. Só que quando eu fui consagrado ao Ministério Pastoral, eu parei com tudo. Eu falei assim, não dá, agora eu tenho que me dedicar totalmente ao ministério. E eu parei literalmente tudo. E eu tenho um defeito que é fazer tudo de modo extremo. Hoje em dia isso tem sido tratado em terapia, né, já há algum tempo, mas de fazer tudo de modo extremo. Então, por exemplo, é o 8 ou 80. Então, eu estava fazendo jiu-jitsu, eu estava fazendo no 80. Larguei o jiu-jitsu, fui pro 8. Não fiz mais nada, parei tudo. Aí eu não fazia nenhuma atividade. Eu entrei num sedentarismo muito grande, comecei a ficar muito doente. O sedentarismo, ele traz esses problemas de hipertensão, colesterol, vai tudo, né, alterando. E aí, quando foi 2019 que eu tive essa crise muito forte, fui pro hospital, eu comecei a me cuidar. Eu falei assim, eu preciso me cuidar. Aí, logo depois, né, um pouco tempo depois que eu comecei fui para academia, voltei para o jiu-jitsu, e aí pouco tempo depois veio a crise global aí, né, o problema que parou tudo e fechou tudo. Mas aí eu comecei desde 2019 a voltar às atividades. Aí voltei para o jiu-jitsu, comecei a fazer musculação, e eu não sabia que eu ia gostar tanto da musculação, né? E você falou do futebol que você faz, e assim, a Bíblia fala que nós não devemos retribuir mal por mal. É Romanos 12, né? Fala que nós devemos amar, abençoar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, abençoe e não amaldiçoe, não devolva o mal com o mal. Sermão da Montanha também. No sermão, então, Paulo ele tá relembrando o sermão, parafraseando Jesus, né, no Sermão da Montanha. E aí tem um momento ali que ele relembra uma frase de Jesus que foi: não retribua o mal com o mal, mas dê lugar à ira. Dê lugar à ira? Como assim? Aí, às vezes as pessoas elas entendem assim, não posso me vingar. Fala assim, não se vingue, né? Essa parte, o mal com o mal, é lá no final, né? No último verso. Sim. Mas nessa parte, diz assim, não se vingue, mas dê lugar à ira. Minha é vingança. Né? O Senhor falou, minha é vingança, eu retribuirei a cada um. E aí, a gente às vezes não entende esse dê lugar à ira. Dê lugar à ira não é a gente explodir, dê lugar à ira é a gente encontrar um lugar para colocar a ira, para você não derramar sobre outros. Então, o jiu-jitsu foi o lugar onde eu encontrei para poder dar lugar à minha ira, né? Então lá você, no jiu-jitsu, no Muay Thai, né, principalmente no Muay Thai, que ali você vai dar soco, vai dar chute, joelhada, canelada, o cara vai te dar também, e depois você abraça o cara, treinão, cara, muito obrigado, você ainda agradece o cara porque ele socou a sua cara, né? Você saiu com o olho, com a cara inchada, você, poxa, treinão, né? E o bom do jiu-jitsu em relação ao até recomendo você que está procurando uma atividade para fazer, faça jiu-jitsu. Se você gostar de atividade de contato, assim, faça jiu-jitsu. Sabe por quê? O jiu-jitsu ele é a única arte marcial que você pode dar 100% no treino
e, na maioria das vezes, né, não sair machucado. Né? Na maioria, porque tem vezes que você vai sair. Mas você consegue dar 100%. Se você der 100% no boxe, você vai se machucar e o cara vai se machucar também. Se você no treino de Muay Thai der 100%, você vai se machucar e o outro que vai estar dando 100% dele também vai te machucar. Vai se machucar. Então, no jiu-jitsu, você consegue colocar 100%. O que você faria numa competição, você consegue fazer no treino, mas sem se machucar e sem machucar o outro. Entendeu? Então, ali eu encontrei meu lugar de poder. Você põe no futebol, você extravasa no futebol, joga energia fora. Eu faço isso no jiu-jitsu. Agora eu tô até voltando, até mandei mensagem pro mestre, falei, ó, tô voltando, então não sei o que, eu dei uma parada. Mas esse é o lugar. E aí encontrei na musculação a mesma coisa. Então comecei a cuidar do corpo para poder sair daquele estado que eu estava de sedentarismo, né? Eu estava pesando 130, eu cheguei a pesar 135 quilos, mas era só gordura. Hoje eu estou pesando agora 128, mas não é com aquilo tudo de gordura, porque era só gordura. Sim. Era só gordura. Teve mudança de alimentação, teve tudo. Eu lembro que você fez um trabalho com o Marcos, né? O nome dele, o Marcos. O Marcos Palmeira. Marcos Palmeira é membro da igreja baterista. Nutricionista, se você procura o nutricionista esportivo Marcos Palmeira, MP Nutrition, no Instagram. É o melhor nutricionista da cidade. Não é porque é membro da Livres, não, mas é um cara renomadíssimo. Muito bom. Você entrar no Instagram dele, você vai ver ele sentado e dando palestra ao lado de Fernando Sardinha, dando palestra ao lado de gente grande. Paulo Cara, eu quero muito conversar com ele. Gente grande mesmo. E a gente, às vezes, não tem noção da prata que a gente tem na cidade, né? Da preciosidade, do ouro, na verdade, que a gente tem na cidade, né? A gente não valoriza, né? Não, e a gente também não tem noção da importância desse assunto, cara. Exatamente. Da nutrição. Tem lido muito sobre isso. O livro que eu tô lendo atualmente é sobre isso. Porque até na Bíblia, cara, você vê toda a Bíblia sendo norteada por nutrição, cara. Sim. O primeiro pecado foi um pecado nutritivo. Aí você vê tudo em volta disso. Você vê os próprios patriarcas passando por isso, o Abraão que comeu pão com Deus, você vê o próprio Esaú e Jacó e Esaú, né? Tendo comida envolvida no processo, vendendo sua primogenitura, e tu vai caminhando, tu vai ver o povo hebreu. Não entrou por causa da saudade da cebola, alho e comida do Egito, cara. O Satanás provando. A primeira crise de Cristo. Né? Satanás provando, não. Tentando. Satanás tentando. O diabo não prova ninguém, né? O diabo, uma coisa que eu sempre falo, o crente que fala assim, o diabo tá me provando, não conhece, ainda não sabe quem é o professor, não conhece o professor. Não tem o diabo não prova ninguém. Então tá indo pro lugar errado, né? O diabo não prova ninguém. Quem prova é Deus, né? Quem dá prova pro aluno é o professor. Deus é o nosso mestre, Deus é o nosso professor. Então só ele nos prova. O diabo, ele é tentador, ele não é professor, né? Então na tentação do deserto ali, qual é a primeira oferta que ele faz? Transforma, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Percorre a Bíblia esse tema, cara. A gente tem que atentar para isso. Cara, sabe o que acontece? E tem gente que até usa a comida como uma válvula de escape para os problemas, né? A pessoa tem um problema de ansiedade, aí come por causa da ansiedade. E às vezes acaba se tornando até um transtorno, né? Para a pessoa, um transtorno alimentar. E que é pecado. Pode chegar a essa 5:21. Pode chegar a essa consequência do pecado. E aí o que acontece? Só que isso tudo, né? Às vezes essa gana por comida, esse negócio de querer comer o tempo todo, só tá querendo revelar um vazio da alma da pessoa. Verdade. Sabe? Um vazio da alma. E eu tenho o Jacques Lacan, né, que foi um expoente de Freud, ele fala sobre isso, não me lembro agora qual é o livro dele, ele falou sobre isso. Ele fala sobre o vazio da alma. Ele diz, olha só, Lacan era ateu, mas ele fala uma coisa que nós cristãos sabemos que do que ele estava falando ali. Né? Ele fala assim, todo ser humano nasce com vazio no seu ser. E a primeira forma de preencher esse vazio é com o leite materno. Então, assim que ele nasce, aquele ser humano começa a chorar. E aí o médico vai lá, coloca no colo da mãe, a mãe dá o leite materno, a criança para de chorar. E aí o ser humano entende que preencheu o vazio, acabou a angústia. E ele começa a fazer isso. Só que esse vazio, aí Lacan fala, esse vazio nunca vai ser preenchido por completo. Porque toda vez que você preencher, ele vai se esvaziar depois, você vai sentir falta de novo. Só que Lacan, ele não entendia o que nós entendemos. Esse vazio, esse espaço vazio no ser, não é para o alimento, não é para... Esse vazio que o ser humano sente, que ele às vezes tenta preencher com outras coisas, com drogas, com mulheres, com homens, com bebida, né? É o vazio de Deus, é a falta da presença, né? Muito bom. A falta da graça. Você trouxe um material ali, né? Vamos dar uma olhada nesse material? Trouxe sim.
Cara, eu tô feliz porque muitas das pessoas que estão vendo esse podcast aqui, principalmente seus membros, vão poder te conhecer muito melhor. Acho que o senhor falou de muita coisa, às vezes que não dá tempo para falar no altar ali, Sim. só dá para falar em mesa. Rapaz, eu exagerei. Eu exagerei quando eu cheguei. Primeiro, vou falar sobre as duas Bíblias que eu trouxe, né? Sim. Eu falei com o Otto. Otto, posso levar uns livros para recomendar? Acho que ele pensou que ia trazer uns 2 ou 3. Biblioteca. Mas lembra, é o 880. Então, assim, o primeiro é a Bíblia arqueológica, né? A Bíblia NVI arqueológica. Esse aqui é o texto da NVI 2011, né? Porque tem isso também, né? Sim. A NVI, ela tem um problema muito sério na versão 2023. Cheio de incoerências, rasuras, faltas de complementos textuais que estão nos originais e não estão. E a versão de 2024 também está ficando muito boa, que eles tenderam a reformular. Isso. Estão tirando toda a reforma da Septuaginta, que teve ali umas escritas, subscritas. Por exemplo, o texto do tanque de Betesda. Toda o próprio final da oração do Pai Nosso, que, né, todo cristão ora isso, né? Teu é o reino. O poder e agora para todo sempre, amém. Isso é uma tradução da Septuaginta. O original não tem esse texto. Não tem. Tá entre colchetes, geralmente é da Septuaginta. A NVI tem tirado esses textos porque, por causa do problema da crise de 2023, com a tradução, eles, 2024, precisamos reformar, precisamos mudar, eles estão com o nível de Bíblia muito bom. Eu não sei se 2024 eles retornaram com Luiz Saião sendo o Saião é sensacional aqui no Brasil. O Luiz Saião, ele que fez toda a aferição, né, do texto bíblico da NVI, da versão 2011. Então, assim, o Saião é incrível. Então, essa arqueológica, ela é uma Bíblia que eu recomendo muito. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu recomendo muito para todo mundo, porque ela é uma Bíblia que você vai ter aqui não só o texto, mas você vai ter imagens também. Eu não vou mostrar aqui, mas você vai ter imagens. Depois pode dar uma olhadinha aí, se vocês quiserem. Ela tem imagens. Então, por exemplo, eu cheguei na igreja pregando sobre o primeiro milagre de Jesus, né? Que ele fala assim, encham as 6 talhas d'água, o primeiro milagre público, né? Encham as 6 talhas d'água e encham essas 6 talhas d'água. Aí, o dia que eu li esse texto aqui, eu fiquei sabendo o que era talha, porque eu não sabia que as talhas, elas eram vasos feitos na própria pedra, por isso que o nome é talha, porque era uma pedra entalhada. Então, assim, não é um vaso de barro grande que eles colocavam ali, não. Era uma pedra que era entalhada, eles cavavam aquela pedra e faziam dela um vaso. Então, era uma pedra entalhada. E aí, quando eu li isso, naquele primeiro momento, eu falei, nossa, que curiosidade, só parece interessante. Mas aí, quando você junta isso ao texto, Jesus falando, encham essas talhas d'água. Aí eles falam, né, o pensamento daqueles caras deve ter sido, não está faltando água, está faltando vinho. Sim. E aí Jesus vai lá, quando eles enchem, Jesus transforma a água em vinho. A água na Bíblia é a representação do Espírito Santo. As talhas eram 6, e 6 é o número do homem. Então, as talhas de pedra representam o coração endurecido do ser humano. Que quando é preenchido pela água, que é o Espírito Santo, se transforma em alegria, que é o vinho. Né? Então, quando a gente lê, a gente vê que aí a gente abre, a gente vê a imagem da talha. Você vê a imagem do que eram as moedas da época. Traz mais precisão para a interpretação. Essa Bíblia arqueológica eu acho muito boa. Muito bom. Tem a minha Bíblia de estudo, que é a minha principal Bíblia de estudo. Eu tenho outras, né? Mas essa daqui é Thomas Nelson, que é muito boa, não sei se você conhece. E tem uma plataforma, um aplicativo, e tem uma plataforma no Instagram também deles, de estudo da Thomas Nelson, que é muito bom. Thomas Nelson é extraordinário, essa Bíblia de estudo, muito profunda. E eu trouxe, eu batendo na mesa, só a graça, e eu trouxe alguns livros também, né? Esse Piedade e Paixão, né? A vida do ministro é a vida do seu ministério. Esse livro aqui é extraordinário. Top. Inclusive, eu trouxe um para o Wendel, para dar para o Wendel de presente. Top. E eu já vou falar desse aqui também, que Vai Te Custar Tudo. O que significa seguir a Cristo. Esse aqui é extraordinário. Extraordinário. Você já dá uma... do Steve Lawson, trouxe de presente. Muito obrigado, meu pastor. Para o Otto. E obrigado. A Escatologia Essencial, que é literalmente um texto, um livro essencial para o cristão, para entender o mínimo sobre escatologia, né? O crente que quer conhecer, entender um pouco sobre escatologia bíblica, esse livro é muito bom.
O Evangelho contra mim, do César Cavalcante, meu grande professor, César Cavalcante, escatologia. Melhor apologeta do país. Melhor para mim, é o melhor apologeta, um dos melhores do mundo. Ele e o Tassos. Tremendo, cara, muito bom. Tassos Licurgo, muito bom. Então, o Evangelho contra mim, excelente livro. Como estudar a Bíblia. É um outro livro. Hermenêutica, vamos falar muito disso aqui. Fantástico. Como estudar a Bíblia. Esse aqui é do John MacArthur, né? Pô. Que não preciso nem falar sobre ele. Se você não conhece John MacArthur, pesquisa aí. Se não conhece César Cavalcante, pesquisa também, que vai valer muito a pena. Outro livro aqui, que é Grandes Pregadores Falam sobre Santidade. Esse aqui é John Wesley, Whitefield. Charles Finney, na verdade Whitefield, Wesley, Jonathan Edwards e Spurgeon. Assim. Só os 4 que mudaram a história da pregação moderna, da teologia contemporânea, é verdade. Antes de eu falar desse aqui, esse livro aqui do grande amigo Zeca Quintanilha. Se você não conhece o Zeca Quintanilha, pesquisa aí no Instagram, no YouTube, você vai ter muito material dele. Esse aqui é um devocional com anotações e comentários do Zeca Quintanilha sobre o livro de Tiago, falando sobre a fé prática. Isso aqui é ouro fino, puríssimo mesmo, muito, muito bom. Um outro devocional aqui, que é do meu querido apóstolo Joel Pereira, que esse aqui, se você ainda não conhece, te recomendo muito, que é Eu Vou Sair Desse Deserto. Isso aqui, se não me falha a memória, o apóstolo lançou no final do ano passado. Isso, 2024. Final do ano passado, esse livro aqui, extraordinário, muito bom. Leia 365 devocionais para o seu dia. Igreja, família. Isso aqui, Wendel, te recomendo muito. Bom. Carlito Paz, não tem nem o que falar também, que é extraordinário. Pastor de uma mega igreja, né, no interior de São Paulo. E é um homem muito de Deus. Eu me lembro no dia que nós fomos, na última aula, se não me falha a memória, da FTB, 2023, se não me falha a memória. O Carlito Paz, ele falou uma frase que, assim, parecia até meio um choque ali, né? Porque teve um outro pregador, acho melhor não citar o nome, que é muito conhecido, mas um outro pregador que tinha acabado de ministrar, e aí ele saiu e logo depois foi o Carlito. E aí o Carlito virou, e aí esse pregador ele tinha dito assim: eu amo estar no altar, eu amo pregar o evangelho. Inclusive eu estou saindo daqui agora, eu vou pegar o avião para um outro estado para poder pregar num outro evento, uma conferência. Quando o Carlito subiu, aí todo mundo ficou alvoroçado, porque ele é realmente muito conhecido e tal, e o pessoal gosta muito dele. E aí, quando ele saiu, o pessoal correu, ele deixou o sermão em cima do púlpito, teve gente que saiu correndo para pegar o sermão, teve gente que pegou a garrafa d'água. Que isso? Aí o Carlito, quando ele subiu, ele falou assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ame pregar o evangelho, mas ame mais do que isso, cuidar de vidas. Ame cuidar de vidas. E a nossa igreja é uma igreja que ama pregar a palavra. Eu amo pregar a palavra, mas acima de amar pregar a palavra, eu amo cuidar de vidas, eu amo ensinar pessoas a palavra de Deus e cuidar dessas pessoas. Então, Carlito é fantástico, não tem nem muito o que falar. Você não conhece, também pesquisa aí no YouTube e você vai ver a igreja da cidade, uma mega igreja. Quando a gente foi lá, meu irmão, já foi lá, Wendel, meu Deus. Tô pra ir esse ano. Vamos, de repente a gente marcar pra gente ir. Pô, cara, meu Deus do céu. É assim, uma coisa assombrosa de grande, parece um estádio de futebol. E assim, de vidas transformadas de verdade, né? Com o evangelho bíblico. E aqui, esse daqui é, para mim, o meu precioso. Esse aqui é o Fundamentos da Fé Cristã. É o anel do Senhor dos Esse aqui é o meu precioso. Isso aqui, Fundamentos da Fé Cristã. Isso aqui é o que literalmente fundamenta as doutrinas da Livres em Cristo, fundamenta a pregação da Livres em Cristo. É esse livro aqui, Fundamentos da Fé Cristã. Recomendo muito também. Então, se você não conhece ainda, pesquisa aí Fundamentos da Fé Cristã. Na época, quem estava distribuindo era a Central Gospel, né? Do Silas Malafaia. Agora não vende mais pela Central Gospel. Tem que pesquisar aí no YouTube para poder encontrar. E a Bíblia judaica completa, né? Que aí aqui Dispensa apresentações, né? a Tanar e o Brit Hadashim, né? Isso. Que é o Antigo e o Novo Testamento. Isso. Eu tenho o comentário, não trouxe, porque senão também ia ser uma outra maçaroca dessa aqui, mas o comentário judaico do Antigo Testamento, que é o comentário dessa bíblica aqui, do Antigo e do Novo, que, assim,
É o que o Otto ontem ele postou alguma coisa falando sobre isso, né? Não adianta a gente querer ir nos originais, só nos originais, né? Se você não entender o português básico, né? É importante. Mas esse texto aqui, na verdade, esse contexto dos originais, ele pra gente que ministra, que ensina a palavra, é muito importante, porque a gente consegue mostrar, às vezes, coisas que estão além do texto bíblico no português, muito bom, né? muito bom. Então, recomendo também. Esse aqui que eu deixei por último, que é o que aconteceu com você. Isso aqui não é um livro teológico, é um livro de psicologia, é um livro de psicanálise, não é um livro de psicanálise profunda, né? É um livro que todo mundo pode ler, uma visão sobre trauma, o trauma que silencia e a cura, né? Então, eu recomendo muito também você ler. E assim, até por que eu deixei esse por último? Porque a gente estava falando sobre o cuidado com o corpo. Eu sei que tem tempo, né? E eu vou falar o mais rápido possível aqui. Mas às vezes as pessoas não entendem, e principalmente nós crentes, né? Nós o povo crente, às vezes a gente não consegue compreender a importância de cuidar da alma. A gente cuida do espírito, relaxa muito no corpo, eu falando a gente de uma forma geral crente. A gente cuida do espírito, aí a gente jejua, ora, né, cultua a Deus e tal, faz propósito. A gente cuida do espírito. Aí a gente vai lá e começa a cuidar do corpo, mas a gente deixa de cuidar da alma. E a Bíblia deixa claro, a Bíblia mostra com clareza que nós somos seres tricótomos, né? Eu sempre falo sobre isso. A Bíblia, lá no Gênesis, fala que, né, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E não é só orelha, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Não é só a aparência. Na verdade, é que Deus e nós, seres humanos, somos os únicos seres em todo o universo, tudo que existe, nós somos os únicos seres que são 3 em 1. Então Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? Não vou entrar no profundo disso, porque tem, né, o contexto ali do plural e tal. Sim. Mas nós somos os únicos seres, além de Deus, que é composto de 3 tomos. Né? Nós somos um ser composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Os animais, eles são alma e corpo. Né? A alma é a sede dos sentimentos e das emoções. Os animais, eles têm sentimentos e emoções, mas eles não têm espírito. Os anjos são seres espirituais. Os anjos e demônios são só espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Como Deus é 3 em 1, nós somos 3 em 1. Só que se a gente cuida, aí tem o texto bíblico, não vou pregar, tá? Fica tranquilo, Anderson, fica tranquilo, Otto, senão vai falar, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco o diretor vai falar assim, gente, mas tem um texto bíblico, que é o de Provérbios, capítulo 15, verso 13, que diz assim, ó, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha só, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Aqui está falando dos 3 tomos. Está falando do coração, que é a alma. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ele não está falando do órgão, está falando da alma, da sede dos sentimentos e emoções. Então, está falando da alma, né? A alma alegre formoseia o rosto. E o rosto está falando do quê? Do físico, do corpo. Né? Então, corpo, alma, o coração alegre formoseia o rosto. Mas pela dor da alma, pela dor do coração, o espírito se abate. Tem noção disso? O espírito, a nossa vida espiritual é afetada pela nossa vida emocional. Uau. Muito bom. Se nós não cuidarmos da nossa alma, nossa vida espiritual fica sendo afetada sempre. Sabe? Então, é muito importante cuidar do corpo, mas não adianta cuidar só do corpo e não cuidar do espírito. É muito importante cuidar do espírito, sim, mas não basta só cuidar do espírito e não cuidar do corpo e da alma. Achar o equilíbrio. E olha só, o texto bíblico não diz que um corpo debilitado afeta o espírito. O texto não diz que um espírito debilitado afeta o corpo. O texto diz que uma alma debilitada afeta o corpo e o espírito. Então, o que a gente tem que cuidar mais? A gente precisa cuidar do espiritual, a gente precisa cuidar da alma. E quando a gente fala para um crente assim, ó, procura um terapeuta, procura uma psicanálise, procura um psicólogo, o crente fala, a nossa cultura, né, aqui no Brasil, as pessoas têm muita dificuldade de entender a importância disso. Eu mesmo falo porque eu fui prova disso. Eu não tinha noção, eu achava que era perda de tempo, era gasto, era desperdício de dinheiro. Eu vou lá ficar falando, a pessoa ficar me ouvindo, não vai mudar nada, tal, não sei o quê. Eu vou orar, eu vou jejuar. E eu orei e jejuei por problemas da minha vida durante muito tempo. E nada mudou.
Eu orei pelo meu casamento, por lutas que nós enfrentávamos durante anos. E nada mudou. Sabe quando mudou de verdade? Terapia. Quando Paulo e eu fomos para a terapia. Muito bom. Quando nós tratamos da nossa alma. Aí tratou da alma, o espírito se equilibrou, tudo mais se equilibrou. Porque se a gente trata da alma, a gente consegue ter o equilíbrio no espírito, o equilíbrio no corpo. Então, eu oriento você de acordo com a palavra de Deus. O texto foi lido aqui, de Provérbios 15. Se a sua alma estiver mal, a sua vida espiritual vai ficar sempre sendo afetada. Se a sua alma estiver mal, o seu corpo vai ser afetado. Mas se você cuidar da alma, você vai ver o seu corpo e o seu espírito fluindo. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa isso claro. Então, invista, sabe? Não trata como desperdício, não trata como gasto, trata como investimento, sabe? Deixa o iFood de lado, deixa por um tempo, você está mal emocionalmente, cancela os streamings, fica aqui no podcast aqui, fica aqui no que você pode receber de graça e com qualidade, e investe na sua vida emocional, investe na sua saúde emocional, porque principalmente nós pastores, Wendel, um pastor com a alma ferida vai ferir pessoas. Vai ferir pessoas. Um crente com a alma ferida vai ferir pessoas. Um pastor que tem enfermidades emocionais, ele vai afetar o seu rebanho de alguma forma. É só lembrar de Jacó. Jacó, a Bíblia diz que quando Labão fez aquela proposta para ele, né, se você vamos fazer o seguinte, você fica com as ovelhas brancas e eu fico com as malhadas. Com as malhadas. Porque estava nascendo mais malhada do que branca. Aí Jacó falou, tudo bem. O que Jacó fez? Ele foi lá, pegou várias varas, né, de árvore, galhos de árvore, ele tirou a casca, fez listras, né, deixando a parte branca ali da árvore aparecer, e ele enfincou aqueles galhos na frente do bebedouro das ovelhas. E aí o texto bíblico diz que as ovelhas iam beber ali todo dia e elas viam aquelas varas malhadas e começou a nascer filhotes malhados e salpicados. Sim. E aí Jacó começou a ficar com o rebanho. Quando Labão falou assim, tá nascendo mais brancos do que malhados. Então eu vou ficar com os brancos, você fica com os malhados. Jacó colocava as varas malhadas. Agora tá nascendo mais malhado. Então, Jacó, vamos trocar. Agora você fica com as brancas, eu fico com... Tá. Jacó só tirava as varas. Isso mostra o quê? Que aquilo que o pastor coloca diante das ovelhas é o que elas vão reproduzir. Então, se o pastor coloca uma alma ferida, ele vai reproduzir pessoas feridas. Sabe, olha o quanto é importante. Olha o quanto é importante. Muito bom, né, meu pastor? Olha o quanto é importante. A gente não poderia terminar melhor do que esse conselho. Então, que é muito refletido nas ovelhas. Então eu encerro. Põe, se cuida. Eu concluo aqui essa fala dizendo para você, pastor, para você, mesmo você que não é pastor, você, principalmente quem lidera, você que é líder, procure cuidar da sua alma, para que o seu espírito vá bem, para que não só para cuidar das suas emoções, mas para que a sua vida espiritual se alinhe, para que a sua vida física se alinhe, procura cuidar da sua alma. Amém? Amém. Pastor, muito obrigado. Poxa, foi uma alegria estar aqui. Um prazer te receber aqui, de verdade, estou muito feliz. Eu me senti muito honrado mesmo pelo convite, pelo carinho de todos vocês. Pessoal da Livres aí, pessoal que está acompanhando a gente. É um presente que a gente tem para vocês aí, conhecer seu pastor um pouquinho mais de perto. Às vezes a gente sabe correria, né? Às vezes não consegue parar com todo mundo. Principalmente eu lembro lá que a gente ia lá no salo e, cara, uma lista, assim, um monte de pessoa lá depois que a pregação acaba, depois o culto acaba, para falar com eles. Às vezes não dá tempo de compartilhar tudo. A gente tem um presente para vocês aí. Pastor, muito obrigado, a gente está muito feliz. Wendel, manda um abraço pro pessoal aí. Isso aí, pessoal. Queremos agradecer a sua audiência e bote aí quem você quer ver sentado nessa mesa. Comenta aí, quem é a pessoa que estará aqui na próxima mesa. Você, meu querido empresário da cidade, você, meu querido fornecedor de produtos, criador de produtos na nossa cidade, eu quero te convidar a ser um patrocinador desse projeto. Esse projeto aqui não é um projeto apenas onde pessoas vão falar sobre qualquer coisa, mas é um projeto voltado também para a nossa cidade, um lugar onde a sua marca pode estar aqui, sendo exposta para a nossa cidade, um grande público está assistindo, você aí, um psicólogo, um nutricionista, como foi falado aqui, ou empresas, né, uma loja, uma roupa, como nós temos aqui, você que deseja patrocinar, investir nesse projeto, para que a nossa cidade viva a unidade, eu quero te convidar a fazer um contato com a gente, mandar uma mensagem pelo nosso Instagram lá, porque nós queremos estar com você e fazer essa parceria, beleza? Essa mesa não é só minha, essa mesa é nossa.
Valeu!